O problema da internet é que você não tem a curadoria do conteúdo, né? Que aquilo é a barbárie, um mundo à parte lá. Mas aí então, ela falou que não ia rolar, que tava cansada e tal. Ah, beleza, né? Não vou te forçar aqui, eu não sou estuprador, né? Eu sou uma foca aqui, ó. Daqui a pouco vai ser errado você ser heterossexual. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Você hoje precisa saber muito mais como se dá o processo, por que acontece. Vamos ver alguns exemplos disso agora. Porque a primeira questão que a gente vai resolver tá na tela. Que não existe prova de que a Terra é globo. Que quando me foi apresentar a Terra plana, eu fiquei, putz, isso faz muito mais sentido. A ideia da Terra plana hoje, com o esclarecimento que a gente tem, é uma ideia idiota. And this charity, Christmas, is here to help make that happen. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. None of us knew how to react. Tá, eu não sei se rodou o microfone? Rodou, né? Tá. Pode ser Iberê Tenório com TH e Manual do Mundo embaixo. É, Manual do Mundo. Paulo Peixoto, canal das coisas. Eu acho que a melhor é Victor Rizovas, né? O meu nome que vocês sabem escrever. Acho que professor de história. Eu acho que é. E dono do canal. Então, acho que essa é uma discussão que a gente pode ter, inclusive, né? O dono do canal e o professor. Olá, alunos do curso de licenciatura em Matemática e Física. Bem-vindos. Mais uma aula no nosso curso de Cálculo 2. Então, a educação à distância ela existe já há muito tempo, mas de outras formas, né? Com a internet, ela vem se desenvolvendo muito nos últimos tempos. A partir da LDB de 96 é que isso ficou mais registrado, que era possível fazer essa educação à distância de uma maneira formal. E depois disso, com o aumento das vagas ou com a expansão do ensino superior, começou a se delinear mais próximo daquilo que é hoje. E daí veio o avanço da internet, os computadores ficaram mais rápidos, a internet ficou mais rápida e várias formas de você utilizar os recursos da internet para potencializar a aprendizagem. O telecurso ele deu uma potencializada e acho que colocou para mais pessoas que era possível fazer uma educação à distância e quebrou um pouco de preconceito também, né? Porque acho que muito do que tinha, o acesso à educação formal veio bastante daí. Antes disso tinham aqueles Instituto Monitor, esse tipo de coisa que era impresso só. Depois teve também o Projeto Minerva, que era via rádio. E daí, a partir do Telecurso 2000, é que veio mais a potencialidade do vídeo, né? E daí, depois disso, com a internet também, o YouTube se tornou uma ferramenta muito, muito útil para a educação à distância. Quando a gente criou o canal, ele era para ser um canal de how-to, ensinar pessoas a fazerem coisas. Então, era ensinar a afiar uma faca, ensinar a trocar pneu do carro, ensinar a pintar a parede, sei lá, trocar a tomada, coisas desse tipo, coisas do dia a dia que você pudesse aprender lá. E era uma coisa bem humorada também, ensinar a fazer conta sem tabuada, ensinar a fazer brincadeira, brinquedos, etc. 4 coisas e um tema original, não perca tempo e veja logo o nosso canal. Eu trabalhava em publicidade e eu fazia os publi editoriais, fazia as sessões publicitárias nos canais de YouTube. E eu tinha muita dificuldade de fazer o vlogueiro, que na época eram os vlogs que estavam em alta, parar o conteúdo dele, parar a história que ele estava contando, parar o vídeo dele para poder falar de um produto, falar de uma marca. Então eu pensei, mano, se eu fizesse um canal que fosse só merchandising, que fosse todo vendido. A história do meu canal é o contrário da maior parte, né? Porque eu primeiro fui convidado para ser curador de história e depois montei meu canal.
né? Até no começo, em 2014, o convite foi para ser revisor de conteúdo. Só em 2019 que a gente manteve a função, mas mudou a nomenclatura para curador do conteúdo. Então, equipe de curadoria é o termo correto. Com o tempo, a gente começou a fazer também umas experiências científicas e percebeu que as pessoas gostavam muito do jeito com que a gente explicava. Então, isso acabou norteando uma fase nova do canal, ou uma fase nova na época, porque foi o que norteou o canal, no fim das contas, durante o maior tempo. Que é deixar as pessoas serem mais... tentar fazer com que as pessoas fiquem mais corajosas para aprender. Que elas percam medo de aprender. Fui professor de publicidade e propaganda, fui professor de comunicação e eu gosto de contar histórias. Eu acho que a coisa que eu mais gosto de fazer no canal é contar história. E contar história é um pouco isso, é um pouco ensinar. Batman e Superman são personagens lá do início do século passado, então muitas vezes eles se juntaram. Vamos aqui dar alguns exemplos de coisas velhas que eu descobri. Como eu estudo cultura pop, sou formado nessa área, eu trago essa parte toda acadêmica, misturo com o físico e converto em histórias interessantes para o público, não só receber informações sobre aquele produto, mas receber algo sobre a história que levou aquele produto a estar disponível para compra. Hoje eu vou mostrar para vocês 4 experiências muito legais e super fáceis de fazer em casa. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a última. Fica até o fim. Aqui no YouTube a regra de ouro para você dar certo é você ter uma alta retenção de público. Ou seja, você tem que fazer as pessoas assistirem o máximo possível dos seus vídeos. Então o YouTube vai pegar essa média dessa retenção para ranquear o vídeo. Até porque o YouTube não vai privilegiar um vídeo em que todo mundo tá abrindo e fechando 10 segundos depois. Esse é um desafio, né? O tempo de retenção, né? Quando você entra lá na plataforma do Google Analytics, você tem acesso à retenção do público. O YouTube tem uma ferramenta muito boa de medição de retenção de público. Quando você publica um vídeo, ele coloca um gráfico que começa em 100%, geralmente, que todo mundo começou a assistir o vídeo, geralmente começa do começo. Então 100% no começo, e aí vai caindo. E aí você vê onde as pessoas estão saindo. Aí tem que dividir em duas estratégias. Primeiro, o que eu gosto de diferenciar no meu canal e o que funciona. Porque nem sempre as duas coisas caminham juntas, né? Tem 2 formas de medir a retenção, né? Porcentagem, né? E a absoluta. A porcentagem é quanto % do seu vídeo é assistido e a absoluta, quanto tempo ele passa na frente do seu vídeo. O Google leva essas 2 informações em conta para avaliar a qualidade do seu vídeo. Vocês do jornalismo sabem, né? Se você escrever uma matéria com 10 parágrafos, ninguém lê. Você tem que escrever uma de 4 e preferencialmente um tweet, que aí todo mundo lê. Então você começa a ter esses paradoxos, essas esquizofrenias da educação. O bom é o curto, mas o bom para quê? É em termos de mercado ou em termos pedagógicos? De mercado me parece que essa é a tendência. Em termos de pedagógicos, nós aqui questionamos muito isso. O problema do socialismo real, ou seja, do socialismo que realmente existiu na Europa, era o seguinte: ao contrário do que aconteceu na crise do entre guerras ou na leve crise imediatamente pós-Primeira Guerra, agora a economia russa não funcionava mais blindada e funcionando de forma independente. Eu acho que o meu formato de aula no YouTube é bastante engessado, tá? Por N questões de pré-produção, produção e pós-produção, mas eu acho que é um formato engessado. Eu acho muito eficiente porque eu entrego em pouco tempo o conteúdo que o sujeito precisa para ter sucesso em qualquer concurso. Então acho que é eficiente, mas a eficiência não significa que seja elástico, que não significa que seja volátil, não significa que seja extremamente criativo. E a gente percebe que as pessoas vão embora quando você começa a falar demais. Você começa a enrolar, as pessoas vão embora. Então o vídeo não pode ter enrolação, o vídeo é sempre direto, muito franco, a gente tenta enriquecer com imagens bonitas. Quando tem fala, tem muitos cortes, a fala é rápida, não tem muito respiro. Hoje eu vou mostrar para vocês o nó que te faz subir por uma corda em um penhasco. Olha só. Então o recurso primeiro eu acho que é recortar, usar imagens, usar tabelas, usar gráficos, né, para permitir que as pessoas acessem, percebam a informação de diferentes formas,
e, sobretudo, entregar o conteúdo de uma maneira clara. Consistência. Quanto mais vídeo você fizer, melhor você é ranqueado no YouTube. Porque não importa quantos inscritos você tem. Se os inscritos interagem com o seu conteúdo, seja clicando, ou comentando, ou dando like, eles vão receber mais informações sobre ele. Hoje vamos descobrir o que tem de real e o que tem de provocação na expressão quem lacra não lucra. Outra coisa, o YouTube não quer que um vídeo fique muito tempo em evidência. Ele quer vídeos que queimem rápido para amanhã já ter outro. Então, temas quentes. Chegou o dia, finalmente, o dia que esperávamos há mais de uma década. Vingadores Ultimato, o último capítulo da saga. Outra coisa que o YouTube e a pessoa que está assistindo gosta é opinião. Não quer ver canal jornalístico, não quer ver aquela coisa... por mais que se peça tanto, se fale tanto na tal de imparcialidade, a pessoa quer a opinião de quem está falando. Eles faziam sentido para a audiência, por isso que foram assistidos, não é porque tinham identificação de gênero, não é porque tinha empoderamento. Por azar, o meu conteúdo principal ele não é opinativo, ele não é quente e ele não é frequente. Tudo isso foi mudando também ao longo do tempo. No começo, o YouTube dava muito mais importância para view do que para watch time. Então, a gente procurava produzir vídeo curto e um monte de vídeo. Hoje em dia, os vídeos do Manual do Mundo têm 12, 15, 20 minutos e a gente produz um pouco menos. O YouTube vai mudando o algoritmo e eu vou mudando o canal junto. E é por isso que eu tive que fazer várias mudanças no canal para ter conteúdo mais opinativo, mais frequente e mais quente. Então, qual é a sua identidade? Então, falar do YouTube, você precisa pensar assim, o cara que vai sentar para assistir o meu vídeo, o que ele quer? Ele quer estudar para a prova ou ele quer conhecimentos de história? Uma vez que a maioria dos inscritos vem a maioria dos views vem de não inscritos, o que é completamente ao contrário da lógica, você tem que pegar o cara na pescaria. E isso gera todo tipo de artifícios delicados e agressivos. E é uma pena, porque esse algoritmo ele faz você cada vez mais se distanciar da comunidade, que é o mais importante. E que eu deveria estar sendo privilegiada. Eu já tentei fazer alguma coisa mais de conceitos, né? Ou discutir personagens, ou de ter uma discussão mais abrangente. Mas esses vídeos não funcionam. Então, quando você vê o que o público procura, ele procura justamente, olha, eu vim aqui, eu tenho prova amanhã, eu estou estudando, então eu quero essa informação de qualidade, eu quero uma informação para fazer aquela prova. Um plano de ação econômica do governo, ou seja, o PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Este PAEG trata de uma receitinha simples, meu chapa. Eu aposto que você, né, que tem que lidar com o seu dinheiro, seja o seu salário, seja a sua mesada, ou o dinheiro que você recebe aí de vez em quando. O meu estilo não é um estilo no YouTube de ficar fazendo gracinha. Dentro de sala de aula, eu trabalho como professor de terceiro ano e de cursinho. Ali eu acho que cabe uma explicação mais jocosa. Ali eu acho que cabe um recurso mais diferente. Só que eu acho que o sujeito que está aí, convicção pessoal, o sujeito que está no YouTube, clicou na sua aula, ele não quer ficar rindo. Ele tem a prova de amanhã, ele quer a matéria que você vai entregar de uma maneira honesta, adequada para ele fazer a prova ou para ele prestar o concurso. Você quer ter um bom momento? Vai para um canal de humor. Precisa do apoio do professor, mas pensando no professor enquanto alguém que tem um conhecimento de um conteúdo específico e consegue organizá-lo de uma maneira didática. Quando a gente está falando isso, a gente não está falando exatamente de uma pessoa que se formou em licenciatura ou alguém que tenha experiência docente. A gente está pensando numa pessoa que tem um conhecimento e que consegue organizar didaticamente esse conhecimento para favorecer a aprendizagem de um aluno. Então, se a gente pensa, por exemplo, num documentário que tenha um fim educacional, um fim educativo, ele também pode ter a participação de um professor, digamos assim, de alguém que quer ensinar alguma coisa. Então, também não é um problema você ter um conhecimento misturado com entretenimento, misturado com qualquer outra coisa. Entretenimento e educação, acho que são duas coisas que têm que existir juntas, não é que até nem aventaria a possibilidade se isso
pode existir. Eu acho que se isso não existir, aprender vira uma coisa chatíssima. Só é possível ser entretenimento. Não dá para você... Por quê? Por que não? Né? As melhores professores que eu tive, as melhores aulas que eu tive na minha vida foram assim. Foram algo que você consegue relacionar com o dia a dia, foi algo que você consegue se divertir, foi algo que você consegue racionalizar de maneira leve. E o aprender tem que ser dessa forma mais leve, né? Que aí você tem um aprendizado mais significativo. Ou a gente aprende de um jeito divertido, bacana, prazeroso, ou é torturante. E para a maioria das pessoas é torturante de fato. Se você for perguntar para um aluno de 3º ano do ensino médio o que ele está achando de terminar a escola, todos vão estar muito felizes, tá? Até que enfim, larguei essa porcaria, é isso que eles pensam. Eu acredito muito numa frase do Walt Disney, que é a seguinte: a função do cinema é entreter, não é educar. Então, a partir do momento em que você está dizendo, eu tenho um monte de coisas interessantes para te dizer, do meu ponto de vista, eu não estou te dizendo, eu vou te dar uma aula de história. Eu estou conversando sobre história. E isso te dá uma liberdade para interpretar e tal. E aí cabe ao público ter o discernimento de falar, opa, isso daqui é uma análise dele, isso daqui são opiniões, mas não é necessariamente uma aula de história. Quinta-feira, dia 24 de outubro de 1929, 90 anos atrás. Em apenas algumas horas, a Bolsa de Valores de Nova York sofreu uma grande queda, iniciando um pânico generalizado nos investidores e nos bancos dos Estados Unidos. Não são coisas concorrentes, são coisas que vão se complementando, de novo, para atender a diversos estilos de aprendizagem. Tem um aluno que aprende melhor se for alguma coisa mais leve, mais engraçada, ou mais interativa. Então não são coisas que brigam entre si. Então para que eu estou utilizando isso? Acho que a pergunta mais importante é: para que eu estou organizando esse conteúdo no formato que seja, na ferramenta que seja? O que eu quero que o meu aluno aprenda? E daí, sabendo o que eu quero que ele aprenda, sabendo quem é o meu aluno, eu traço as melhores estratégias para que ele aprenda aquele conteúdo. Eu acho que há essa conexão, esse diálogo entre o que é entretenimento e o que é a questão educacional. Agora, o que eu penso e que me preocupa muito quando a gente vê o debate, principalmente em ensino médio e na graduação, não na pós-graduação, mas na graduação, é a qualidade desse conteúdo, né? E como a gente consegue, de fato, mensurar e avaliar a qualidade desse conteúdo. Porque eu posso muito bem ir lá, montar um canal, dizer coisas que não tem muita base teórica, assim, fazer sucesso e as pessoas replicarem isso. Essa aqui é a mamadeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, ó. Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, ó. Com a desculpa de combater a homofobia, ó. Olha o bico como é, ó. Existe um consenso sobre o efeito das vacinas na saúde humana. Dá uma olhada aqui. Isso aqui são 400 resumos de trabalhos científicos publicados em revistas especializadas, colocando em dúvida ou negando taxativamente o efeito benéfico da vacina. 400 trabalhos científicos. São o quê? São só a teoria da conspiração? Um imenso estudo genético revela que 90% dos animais da Terra surgiram ao mesmo tempo. O que os irmãos acham? Tanta pesquisa para se comprovar as escrituras. Eu acho que a gente tem vivido um momento histórico muito conturbado, porque a gente está vivendo uma crise civilizacional. Então agora a gente está num momento que a gente está muito perdido, a humanidade, né? Porque não é um movimento exclusivo do Brasil. E até universidades que ainda têm ouvido essas bobagens de professores não capacitados e desatualizados. E que ficam colocando ou tentando colocar na cabeça dos jovens essa besteira da teoria da evolução, para tentar contrariar a palavra de Deus. Por algum tempo, ao longo de todo o século XX, ao longo da maior parte do século XX,
a valorização da ciência, a valorização da racionalidade foi muito grande. Agora, no século XXI, a gente percebe que os consumidores de conhecimento também podem ser produtores de conhecimento. E essa produção de conhecimento agora é ventilada pela internet. Então qualquer um, a qualquer momento, pode sacar um celular do bolso e colocar um vídeo na internet, pode colocar montar uma página na internet. A internet, como ela é feita por pessoas para pessoas, como o conteúdo é feito de forma horizontal, a audiência tende a acreditar que aquilo é verdade. Se está na internet é verdade, se está na televisão não é verdade, porque a televisão tem aquela mística da produção, de ser uma grande empresa, de ter jornalistas, celebridades. O canal do YouTube que é feito na sala do maluco, por ser assim, o que esse cara tem a perder? Ele só pode estar falando a verdade. Então, tratar do fenômeno de fake news, né, é tratar, na verdade, de o que legitima a produção de conhecimento. Pablo Vittar ganhará um programa infantil no próximo ano com apoio da Lei Rouanet. O governo de Goiás está distribuindo bonecas com órgãos sexuais trocados. Fake news. Hoje, não se liga nessa história. Não tem como culpar 100% as plataformas pelas fake news. Elas sempre existiram, desde esses boato é uma coisa que existe desde sempre. Só que aí quando você entra numa plataforma como essa, ela acelera o processo, né? Uma plataforma, que eu estou dizendo, é a internet como um todo, não é o YouTube, né? É a possibilidade das pessoas criarem o próprio conteúdo, que é uma coisa sensacional, porque você acaba com uma série de monopólios de comunicação, mas você entra numa era perigosíssima. O cientista está sendo visto como alguém que não faz nada, alguém que não tem importância. Porque a ciência não tem importância, porque o que tem importância é a quantidade de views que você tem, a quantidade de seguidores que você tem. Então você está aqui para saber a verdade sobre a Terra é redonda, a Terra é plana. Descubra hoje no Teorias da Conspiração. Eu tenho uma experiência pessoal sobre teorias da conspiração, porque quando começaram esses vídeos de teorias da conspiração, quando era um negócio novo, eu falei, poxa, vou fazer um vídeo contando sobre teorias da conspiração, mas de forma paródica. Só começou a acontecer um fenômeno que começou a não me agradar. Que mais e mais pessoas que acreditavam, embora fosse completamente anedótico, acreditavam e me colocavam como alguém que estava dizendo a verdade. E eu tive que parar essa série de vídeos, embora fosse um sucesso, porque eu estava me tornando referência por um tipo de audiência que não me interessava ser referência. Eu falei, eu não vou acordar ela. Ela já falou que não vai rolar, porque não vai rolar, então vou tentar dormir aqui. De dormir, deitei com ela. Daí eu falei, não, mano. Eu fui abaixando, eu tava com pijaminha bem fininho. Essa é a grande diferença que eu digo entre o homossexual e o viadinho. Ele não tá tipo imitando essa voz e falando assim, porque ele realmente sente a necessidade de falar assim. Ele tá fazendo isso porque ele quer aparecer. Eu abaixei, daí consegui tirar. Chegou até a perna dela, assim, daí eu parei. Já tinha mexido. Daí depois eu tirei. Percebeu não? Não percebeu? Daí depois eu fui lá pra tirar a calcinha, né? O cara faz uma coisa muito polêmica, aí uma busca pela polêmica, uma busca pelo controverso, uma busca pelo choque, que vai chegando, que tende a aumentar e tende a se exacerbar cada vez mais. Por isso, porque quanto mais visualizações você tem, mais visualizações você tem. Quanto mais críticas você tem, mais críticas você tem. Quanto mais gente falando mal de você, mais o seu canal cresce. E não adianta dizer que você vai perder inscrito. Você perde inscrito hoje e amanhã você está ganhando de novo. Ganha mais do que perde. As pessoas vão assistir você para ver qual a próxima besteira que você vai falar. Acho sim que todas as plataformas têm que tomar atitudes proativas. Não pode largar o algoritmo trabalhando sozinho e deixando crescer esse tipo de coisa lá dentro. Por outro lado, quem deveria estar equilibrando e monitorando e criando um certo controle sobre isso, que são as próprias plataformas, demora muito para agir. O YouTube em si, eu acho que agora ele está se dando conta, né, do poder disso e está tomando algumas medidas. Então não está permitindo anúncio em conteúdos de radicais religiosos, por exemplo, em conteúdos terraplanistas, não está mais sugerindo isso.
Mas se por um lado a gente pode achar isso positivo, o que mais será que o YouTube tem o poder de esconder? Há algum tempo, o YouTube vem falando cada vez mais que ele quer priorizar e focar em vídeos que sejam family friendly. Existe uma choradeira tremenda que os vídeos de palavrão foram desmonetizados, os vídeos de violência foram desmonetizados, os vídeos que incitam ao ódio foram desmonetizados. Então, poxa, esse é um desestímulo absurdo que a plataforma está fazendo para que esse conteúdo tóxico saia da plataforma. Mas, ao mesmo tempo, como tudo funciona por algoritmo e o YouTube não gosta de censurar os vídeos, é difícil você tirar isso. Quanto ao algoritmo do YouTube, eu não sei se dá pra gente ficar chateado, se dá pra gente se revoltar, porque qualquer outra forma, né, se não fosse alguma coisa espontânea, a gente já está falando de um certo direcionamento. Então aí eu acho que é mais arriscado ainda. Eu acho que o difícil é você conseguir separar o seu canal de todo tóxico, né, global que existe na plataforma. Mas eu insisto, eu não acho que o YouTube é inimigo. Eu acho que o YouTube é amigo. Eu acho que essas plataformas são muito amigas. E é muito a forma como a gente utiliza essas plataformas, né? Eu acho que a plataforma YouTube, ela é uma plataforma, ou seja, é alguma coisa que vai te lançar, é alguma coisa que vai te impulsionar. Então, como uma plataforma que vai impulsionar, o YouTube está aqui dizendo o seguinte: eu vou te impulsionar, o que você puser em cima eu impulsiono. A discussão é o que a gente está colocando em cima dessa plataforma. Quando a gente fala de qualidade de vídeo no YouTube, é importante pensar, antes de tudo, que o YouTube não julga a qualidade de vídeo. Não existe uma pessoa lá falando, esse vídeo tem qualidade, esse vídeo não tem, então esse vídeo é ruim, mas dá view, vou colocar ele na home. Não. É uma plataforma que faz tudo de um jeito automático, ela valoriza algumas coisas que são explicitamente valorizadas, como watch time, views, comentários, curtidas. Então, se um vídeo é bom e tem muito view, watch time, comentário e curtida, ele vai ser destacado. E a gente tem que entender que isso é negócio também. Então, não existe espaço para todo mundo? Não. Como qualquer outro negócio. Se todo mundo resolver abrir uma padaria, não vai ter espaço para todo mundo. Mas se a gente voltar 15 anos, esse espaço absolutamente não existia. Né? A única pessoa que podia fazer um conteúdo audiovisual era quem tinha um contrato com uma televisão. Por ser muito fácil de usar, por ter uma dinâmica multiuso, ele também, ao mesmo tempo que você faz por bem, você faz por mal. É uma folha em branco. Você pode escrever uma poesia, você pode escrever um panfleto racista. Então, ele te dá uma folha. A discussão maior do que a plataforma, eu acho que a discussão é a humanidade, é a ética. O YouTube, na realidade, assim como o livro, assim como qualquer outra forma de você disponibilizar conteúdo, depende muito mais da maneira como você utiliza do que da ferramenta em si. Então, o YouTube você consegue utilizar para diversos fins, para entretenimento, para educação, que é o que a gente utiliza aqui na Univesp, por exemplo. A gente tem um canal que tem muitos vídeos, temos muitos inscritos e a gente consegue fazer coisa muito diferente no YouTube. O Paulo Freire, o Vygotsky, estudamos o Bakhtin e estudamos o letramento pela via da Magda Soares. Todos eles têm alguma coisa em comum, que foi mostrar para a gente a importância da dimensão social da aprendizagem da língua escrita. De fato, a gente não alfabetiza, não pode nem pensar em alfabetizar se não for considerar essa dimensão social. Depende muito da intencionalidade pedagógica que você acrescenta a essa ferramenta. O YouTube ele é uma plataforma extremamente ágil, que qualquer pessoa consegue utilizar, você acessa do dispositivo móvel, então isso facilita muito para a educação. Para além daquilo que você consegue colocar em termos pedagógicos ali, a ferramenta em si é fácil de utilizar, todo mundo utiliza. Então ele tem grande potencialidade para a educação. E aí também tem então o YouTube Edu, que é o YouTube Educação. Onde nesse canal, nessa plataforma, né, só tem canais de educação. Agora, aluno, é botar a cabeça no lugar, é respirar fundo, porque é reta final de preparação. Gente, se tem alguma coisa que você tem que investir todas as suas forças no Enem, chama-se redação. Por quê? Redação do Enem, ela vale 1000
pontos. Para entender esses mais de 20 anos, a gente vai dividir esse período da ditadura militar em 3 subtemas. Também é muito importante que você faça uma revisão. Por quê? Porque quando chegar lá em novembro nas provas do Enem, daqui a 200 dias, você vai lembrar de todos os módulos que você já estudou? Então você que está estudando, está no colégio, falta matéria ainda? Beleza, bora terminar essas matérias. Só que, hora de começar a revisar os assuntos que mais caem no Enem. Você precisa de uma revisão completa para não chutar na prova de geografia e sim gabaritar? Bora para a aula! O projeto YouTube Educação começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil porque cresceu muito e desde 2014 existe o YouTube Edu. Ele é fruto de uma parceria entre a Fundação Lehman e o YouTube, né, e o Google, que tem por objetivo dizer clara e nitidamente o que é um vídeo educativo, no sentido de educação formal escolar, e o que não é um vídeo de educação formal escolar. O YouTube Edu, ele é um jeito de valorizar os professores. Então ele funciona muito bem para quem é professor e resolve dar aula no YouTube. Então tem uma série de eventos, de treinamentos e etc. para quem é professor e quer fazer aquelas aulas que eu falei da divisão lá. Então esse tipo de conteúdo funciona super bem no YouTube Edu. Mas ele já não funciona tão bem para quem faz um vídeo de documentário, por exemplo. O YouTube Edu, não dá para você dizer que se está fora do YouTube Edu, o conteúdo não é bom. O que dá para dizer é, uma vez que ele foi selecionado para fazer parte do YouTube Edu, ele tem uma chancela ali de vários educadores que estão vendo se aquele conteúdo tem qualidade para servir como aula. O objetivo é que uma equipe de curadores, né, da qual faço parte, analise os canais. Então a gente assiste uma amostra de vídeos dos canais, buscando imprecisões. O YouTube Edu vem justamente fazer esse filtro, de separar o que é opinião do que é aula. Então, só está no YouTube Edu quem é certificado pelo YouTube, porque tem formação, conteúdo e relevância naquele tema. Já é algo. Porque quando eu falo de texto, texto é o quê? Texto é toda e qualquer forma de comunicação. Instituir a comunicação é texto. É sensacional que a gente tenha isso com qualidade no YouTube. Mas eu não acho que isso seja necessário. Eu acho que é importante o YouTube fomentar. Ele fomenta. Eu fico sempre desconfiado disso, porque qual o interesse? Seja para ganhar prêmio, para ganhar, sei lá, apoio governamental de alguma forma, não sei por que o Google está fazendo isso, de bonzinho não é. Vai ter muita gente que reclama porque é negócio e as pessoas não entendem que isso é negócio. Elas acham que o YouTube é um pai que tem que ajudar todo mundo e não é bem assim que a coisa funciona. Principalmente se você não tem condições de fazer um vídeo que dá audiência. Se for um canal educativo, que não contém erro, que aborda conteúdo de educação básica, ele entra. Então não tem uma discriminação. Tem que ser educação básica. Tem que ser educação básica. Porque o grande objetivo é levar conhecimento para todo o Brasil, conhecimento de qualidade para todo o Brasil. Estimular que o conteúdo escolar exista no YouTube, o que eu acho sensacional, é um papel muito importante. Porque aí é isso que a gente estava conversando. O aluno que mora num lugar onde não tem escola, ele consegue estudar pelo YouTube Edu se tiver tudo funcionando, né? Acho que hoje ainda não existe um curso do primeiro ano do Fundamental 1 até o fim do médio, você não vai ter todas as aulas, mas eu imagino que em breve isso exista. Especialmente aqui, por exemplo, que a gente tem a linha do conhecimento como um bem público, isso é uma das bases da Univesp. Então qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa deixar aberto, a gente tenta sempre deixar aberto. Então o YouTube é um desses casos, a gente consegue fazer os vídeos com qualidade, disponibilizar de uma maneira que qualquer pessoa consiga acessar de qualquer lugar, e ainda assim tem lá os Creative Commons que as pessoas podem utilizar, remixar, baixar e utilizar da maneira mais adequada. Tem um professor que sempre me emociona muito, que fala, quando eu ouço falando, é o professor Ives Urquiza, do canal Física Total. Ele narra a história de uma menina do Amazonas que remava de barco meia hora para ir, meia hora para voltar
da aldeia dela, da vila dela, para uma zona um pouco mais povoada, para ter acesso à internet, para assistir às aulas de física dele e voltar para casa. Então, a aula que ele está dando, ele que tem 500 mil de inscritos no canal dele, a aula que ele está dando para o Brasil inteiro está chegando num lugar em que não tem um professor de física em vários quilômetros quadrados. E de graça. Tá lá, para qualquer um ver, não paga nada, entendeu? E hoje em dia o acesso está cada vez mais fácil. Eu ouço falar de democratização de comunicação desde que eu entrei na faculdade. Então, o problema é que a comunicação está na mão de empresas que não estão muito interessadas nisso. A internet também. A internet é dominada por mega corporações que não têm obrigação de fazer nada pela educação. Mas não adianta democratizar a oferta de videoaula se você não... A internet não está democratizada, né? Acho até um pouco leviano a gente achar que todo mundo tem acesso, porque não tem. A internet custa, os aparelhos que acessam a internet custam, então quem é realmente muito pobre não tem acesso. É meio ilusão pensar nisso. Mas cada vez mais gente tem acesso. Eu vou fazer um suporte usando cano de PVC. Para isso eu vou cortar o cano no formato de V, depois eu vou encaixar o laser, passar a fita adesiva e prender tudo isso na lata. Muitos professores escrevem pra gente dizendo que usam o próprio vídeo na classe e outra parte escreve dizendo que fez a experiência. O que a gente percebe é que se faz a experiência quando dá para fazer. Porque grande parte das experiências são difíceis de fazer, elas tomam tempo, a escola não tem estrutura para fazer. Eu tenho uma escola que eu dou aula que não tem laboratório. Então eu uso o vídeo com as explicações para substituir uma aula prática. Esse aqui é um experimento muito legal de ver no vídeo, mas não é para fazer em casa. Fechou? É claro, quando a gente pega os meus colegas da química e da física aqui, né, fazem algum experimento, os alunos ficam contentes, gera aquele agito, né, aquele burburinho, aquele comentário, então é bastante positivo. Mas tem situações, principalmente escola, quando a gente pega o Brasil, que ele é gigantesco, escolas que às vezes não tem como financiar aquilo. Uma coisa é o ângulo, que a gente tem um laboratório de química, um laboratório de física, um laboratório de biologia, você tem assistentes de laboratório para isso, e eles montam a experiência, o professor chega, faz a experiência, ele já vai e arruma tudo. A gente sabe que não é assim no país. Então acho que pode contribuir muito. Esses vídeos são um adendo para a aula, não é o mote principal, né? Então, quando dá para fazer o experimento em sala, eu faço. Ou no laboratório, eu faço. Quando não, eu uso o vídeo, que é uma forma de acelerar o aprendizado daquele conteúdo. O vídeo da gente ou é uma complementação da escola, ou mais, ou antes, ele é um teaser do que a pessoa vai aprender na escola. Porque a pessoa vai... Não é que eu vou ensinar além da escola, não. É menos que a escola. Então a gente... vai dar um gostinho do que a pessoa vai aprender na escola. Eu costumo usar também em aula invertida. Então eles assistem em casa e trazem as informações. No geral, são vídeos que você vai se divertir e no final você vai aprender alguma coisa. Pra gente, se você aprender um conceito, tá suficiente. A agulha não afundou e ela tá aí boiando na água por causa da força das moléculas de água que não querem se separar. E o nome disso aqui é tensão superficial. Então não é só o vídeo. Assistir o vídeo, mas tendo que fazer algum tipo de registro, porque senão vira muita brincadeira. Mas eu acho que existe uma confusão que muitas pessoas imaginam que isso vai substituir a escola. Eu acho que não, de jeito nenhum. Eu acho que isso ajuda um pouco, ele lubrifica o trabalho do professor. Vai. Enquanto plataforma, enquanto teoria, sim, porque é uma geração que é nativa da internet. Então, por mais que para os pais, para os avós seja absurdo assistir uma videoaula, a pessoa tem mais, às vezes tem mais contato e mais facilidade de entrar em contato com o professor e tirar dúvida do que na sala de aula. As avaliações do ensino superior, elas têm mostrado que não tem tanta diferença assim entre o ensino presencial e o ensino à distância. Ainda tem bastante diferença entre aquele ensino muito massificado, seja privado, ou seja presencial ou seja à distância, para aqueles que são menos massificados, tipo pública ou tipo essas privadas com mais qualidade. Então, esse encontro foi programado para que a gente pudesse estar com vocês, orientando
e sabendo que, em termos temáticos, foi provocativo, e isso teve a intenção de ser mesmo, que vocês tiveram, digamos, muita informação. Mas as pessoas ainda têm um certo preconceito com relação a isso. Está diminuindo exatamente por conta dessas avaliações que mostram que não tem tanta diferença assim. E isso também é um movimento que o mercado de trabalho está fazendo, né? Então, o mercado de trabalho, ao contratar de forma um pouco mais indiscriminada, se é presencial ou se é à distância, isso também vai quebrando um pouco. Tem ainda algumas características que a educação presencial forma, diferente da educação à distância, e outras que a educação à distância forma, diferente da presencial. Então, geralmente, quem estuda à distância tem mais autonomia, tem mais fluência tecnológica, enfim, uma série de habilidades e competências diferentes. Quando a gente olha o mercado hoje do pré-vestibular, e a gente tem os cursos, vamos dizer assim, mais tradicionais, os cursos presenciais, e aquelas aulas, às vezes, soltas, ou cursos tão somente online, de fato a gente tem uma visão um pouco distinta dessas plataformas exclusivamente online, ou, se você preferir, do estudo à distância, né? Isso porque a gente considera alguns pontos de divergência. Em que sentido? Primeiro, o nosso público. A gente não lida com o público de universitários ainda, de alunos de 25, 30 anos ou mais para frente, mas sim a gente está lidando com jovens adultos, ainda na transição entre a adolescência e o mundo adulto, e que, portanto, estar presencialmente num espaço físico faz uma diferença muito grande, né? Então, a aula presencial, claro, conjugado com elementos tecnológicos como videoaulas, exercícios simulados online, plataformas de podcasts, nós temos ido nessa tendência e nós acreditamos nesse modelo. Agora, dado a idade dos nossos alunos, nós não vemos como algo positivo apenas o ensino à distância. Ali você não tem como tirar a dúvida, né? Então, e acrescentar coisas. Aquilo é legal para revisão de conteúdo. Então, o aluno não entendeu, você assiste essa videoaula que ela vai te ajudar a explicar, porque daí ele pode pausar aquilo, fazendo o tempo dele. A substituição, não. Os movimentos em torno da nacionalidade partem da premissa básica de que existe certa igualdade entre povos. Então, não há forma de impedir parte de certa população de votar. Esse movimento, por exemplo, inclui e unifica a França republicana, os estados germânicos em formação, a Itália e, no caso dos Estados Unidos, a própria abolição da escravatura, que impõe a 15ª emenda à Constituição norte-americana. Eu acho que quando a gente fala de ensinar alguma coisa para alguém, não dá para olhar para o professor dentro de sala de aula e o professor no YouTube como a mesma coisa. Né? São atuações muito distintas, porque o professor dentro de sala de aula, ele necessariamente estabelece um vínculo com o seu aluno. Já um professor no YouTube, ele não tem o mesmo vínculo, por mais que ele se afeiçoe com o estilo, por mais que ele ache que o cara tem um estilo legal, que tem alguma afinidade, alguma empatia, não é a mesma relação. A diferença está na qualidade da aula, não é nos recursos técnicos. Um professor em pé, sozinho falando, pode dar uma aula muito mais útil, muito mais produtiva do que o professor com retroprojetor, com projetor de TV, com recurso online, com recurso digital, com fantasiado, cantando música com violão na mão. Eu acho que o professor dentro do YouTube, ele é muito mais focado na matéria dele, né? Ele não vai ficar discutindo amplamente cidadania, participação política ou consciência ambiental. Ele não vai ocupar esse lugar que uma escola ocuparia. Eu acho que ela substitui em termos de conteúdo, mas eu acho que a aula ela vai para além do conteúdo. Ela faz parte da aula, a essência da aula é a interação, né? Depende bastante do perfil do aluno. Como eu falei, tem aqueles alunos... A educação à distância ela é mais propícia para alguns tipos de aluno. O aluno com mais autonomia, que conheça mais as ferramentas, que consiga organizar melhor o seu tempo. Ela é um pouco mais propícia para esses alunos. Então, para os alunos que têm essas características, eles conseguem se organizar para procurar vídeos no YouTube e seguir de acordo com o conteúdo programático que vai cair no vestibular. Eles conseguem. Agora, tem outros alunos que têm outras características. Eles precisam da convivência, eles precisam do social, eles precisam de um professor focado neles. Mas também serve muito para quem foi na escola e não conseguiu aprender, porque essa é a maior parte.
Nosso público é, na maior parte, adulto, no fim das contas. Os gráficos são maioria absoluta de adultos. Isso é um pouco da falha da educação, né? Que eles acham que todo mundo precisa funcionar do mesmo jeito. Não é, as pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes. So I remember that in 1 week I got more than 1,000 views and I thought, wow, so many people were watching me. I don't have 1,000 students, so I felt really excited to keep sharing tips to help Brazilians learn. So now here I am, 4 years later, sharing my story with you guys in New York. É complicado responder, dá para viver de educação, dá para viver de qualquer coisa no YouTube, contando que você consiga encontrar o seu nicho, a sua relevância e a mecânica da sua monetização. Eu tenho como meta desenvolver uma plataforma de ensino de história e ficar no YouTube e na internet, na verdade, na plataforma. Quem produz vídeo que seja interessante e tenha conteúdo consegue sobreviver, sim. Então, se você entrar no YouTube Edu, você vai ver lá, por exemplo, a Karina Fragoso, que dá aula de inglês. Tem um canal que dá certo, ela vive disso. Ela não faz outra coisa da vida. O Rafael Procópio, do Matemática Rio, ele é um professor super bom, dá aula de matemática no YouTube, só faz isso. Mas aquela coisa do jogador de futebol. Né? Tem um jogador de futebol que ganha 10 milhões de reais. Tem outros 1.000 que ganham vale transporte e tapinha nas costas. A própria placa, toda ela aqui, ó, é dourada, lindíssima. Eu uma vez falei uma besteira, eu falei, um canal que dá aula nunca vai passar de, não lembro, eu falei um número, tipo 1 milhão, 2 milhões de views, esses caras já estão passando disso. Então, que legal, né? Tá dando certo. O que a gente não pode é querer comparar com os gigantes do entretenimento. Chegamos a 30 milhões de inscritos, galera, um número que eu nem achei que fosse possível. Esses professores vão passar o Whindersson? Vão passar o Felipe Neto? Não vão passar. Não vão passar. Porque eles dão aula e os caras fazem vídeo divertido. E as pessoas preferem assistir coisas divertidas do que ter aula. Eu acho que o cara que quer ensinar no YouTube, ele não tem que ficar preocupado em ter mais audiência. Ele tem que ficar para encontrar as pessoas interessadas naquilo que ele tem para ensinar. Hoje eu tenho perto de 800 alunos, talvez, 800 alunos presenciais. Nas últimas 24 horas eu tive 4.200 visualizações nos meus vídeos e 1.200 inscritos nos últimos 28 dias no meu canal. Então eu consigo acessar, eu acho que eu consigo contribuir para a formação de muito mais gente se eu investir no YouTube do que se eu investir em sala de aula. Futuro da educação. O futuro da educação é o uso da tecnologia, não como o ponto principal, mas como um auxiliador nesse processo. E o YouTube, com certeza, está incluído. O futuro da educação, para mim, é usando cada vez mais artifícios tecnológicos, audiovisuais, intangíveis. Eu acho que a sala de aula é uma coisa que tende a manter só o seu caráter socializante. Eu acho que no futuro da educação a gente vai ter bastante aula à distância por vídeo. Isso pode ser feito no YouTube ou alguma outra plataforma. Eu tenho certeza que a educação do futuro ela não vai ser centrada no professor e ela não vai ser centrada na informação. Eu acho que a gente vive um momento em que a informação está disponível em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas eu não me engano que a tecnologia vai revolucionar a educação. Tem que ser as pessoas que revolucionam a educação. Eu vejo muito professor como aquele que vai mostrar a diversidade de caminhos possíveis, né? Um professor tutor em que vai dar as possibilidades, os alunos vão desenvolver isso a partir de plataformas das mais variadas possíveis. Acho que o futuro da educação é a gente conseguir providenciar para o aluno que cada um aprenda da forma que for melhor para ele e cada um aprenda com aquilo que eles têm disponível, sendo sempre com uma igualdade de oportunidade. Agora, transformar essa informação em conhecimento, isso a gente precisa
de um professor, isso a gente precisa de treinamento, isso a gente precisa de muita ajuda. A educação do Rio vai ser toda online, digital, cheia de petrechos e realidade virtual e realidade aumentada. E a educação dos pobres vai ficar por um bom tempo ainda na sala de aula, no quadro negro. Se você tiver uma classe que tem só uma lousa, mas se você tem alunos que estão interessados na aula, que foram bem alimentados, que não tem pai se matando em casa, o professor está ali de corpo e alma tentando dar aula, desculpa, não precisa de computador, não precisa de celular, não precisa de porcaria nenhuma. Eu imagino hoje que um professor não necessariamente ele tem que estar num espaço físico restrito, mas ele vai interagir em espaços e mundos digitais com pessoas do país inteiro, do mundo inteiro. Eu acho que essa é a tendência da educação do futuro. Todas essas ferramentas precisam ser articuladas para a gente conseguir oferecer o melhor que a gente pode para cada particularidade de cada aluno que a gente queira formar. Então, acho que sim, a gente ainda vai depender de ferramentas de busca, como o YouTube, a gente ainda vai depender do professor para botar os alunos para interagir entre si e com as informações, e a gente ainda vai depender da escola como um espaço onde isso aconteça.